Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Encontro marcado todo sábado, né? Sempre ao meio-dia, aqui na tela do canal 22.1. Sempre começo com você lembrando dos nossos apoios. Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial, AESA e Colégio São Domingos, juntos fazendo saúde em evidência para você. Lembro das nossas redes sociais para você também acompanhar o nosso programa, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW e também pelo nosso site acessando www.tvlw.tv.br. Hoje nós teremos dois convidados para falar de um tema importantíssimo. Vivemos aí a Semana da Enfermagem, onde foi comemorado o Dia da Enfermagem. Vamos tratar sobre o assunto enfermagem, linha de frente em meio à pandemia da Covid-19. Nosso primeiro convidado de hoje é o Bruno Souza, ele que é enfermeiro, participa conosco dessa primeira parte do Saúde em Evidência. Bruno, muito obrigado pela tua presença, seja bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que estão nos assistindo, em especial a maior categoria profissional do Brasil, que é a enfermagem. Pois é, a gente vai ter uma conversa especial, por isso a temática, por isso a importância do tema, e nós vamos tratar, já começando, apresentando para você o VT com o tema do programa de hoje. A categoria reúne profissionais que estão na linha de frente do atendimento aos doentes da Covid-19. Meu nome é Valéria Carneiro, sou enfermeira há 21 anos aqui do Emílio Rivas. Esses 20 anos trabalhando aqui na UTI. O enfermeiro, eu acho que é o coração da UTI, o coração da enfermagem. Eu me chamo Mariana, sou enfermeira intensivista da linha de frente no atendimento ao Covid-19. Porque esses pacientes ficam longe dos seus familiares e por vezes num estado grave, nós somos as pessoas que estão ali ao lado para estender a mão. É uma batalha física e psicológica contra o coronavírus, sem descanso, sem trégua. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, 98 profissionais morreram nessa luta. Mais de 13 mil foram afastados. Desses, 4 mil já foram confirmados com a Covid-19. Tenho medo, mas a gente tem que encarar, porque as pessoas precisam, né? Os pacientes precisam. Quando a gente vê o paciente saindo de alta, é muito gratificante. Estamos com pacientes graves, pacientes que estão entubados, e nunca foi tão importante a atuação da enfermagem, o reconhecimento da enfermagem. No combate ao inimigo invisível, os profissionais da enfermagem formam uma equipe multidisciplinar com médicos especialistas, fisioterapeutas e nutricionistas. E os desafios são diários. Existe uma grande preocupação nossa aqui do gabinete de crise quanto à falta de equipamentos de proteção individual e a qualidade desses equipamentos que estão sendo oferecidas nas unidades de saúde, hospitais de campanha, pronto atendimentos, entre outros. Uma outra grande preocupação do nosso conselho é cuidar da saúde mental dos nossos profissionais que estão na linha de frente. É muito trabalho, muito cuidado e quero agradecer as palmas que a gente está ganhando, né? Porque realmente nós merecemos. É um trabalho muito difícil mesmo. Bem, Bruno, a gente viu uma reportagem aí da TV Cultura que foi exibida com relação ao tema. Antes da gente entrar propriamente no assunto pandemia, eu queria que você falasse um pouco da importância dessa categoria, a importância do trabalho exercido pela enfermagem e que afeta a vida de todos nós, né? Que bom, Tiago. É muito bom a gente começar dessa forma, porque, como eu te falei logo na apresentação, nós somos a maior categoria profissional do Brasil. Hoje nós somos quase em cerca de 2,5 milhões profissionais. Isso tem um impacto muito grande na nossa sociedade. Eu costumo dizer que aonde há vida, há enfermagem. Só para você entender a dimensão da nossa profissão. Então, nós estamos presentes desde o nascer até o morrer. E é principalmente no adoecer onde a enfermagem mais se destaca. Somos nós, Tiago, que cuidamos, que estamos ao lado do paciente durante todo esse processo. Eu também digo que nós somos protagonistas dos serviços de saúde desde sempre. Desde antes da nossa regulamentação, lá em 1986, nós sempre fomos protagonistas dos sistemas de saúde. Infelizmente, esse protagonismo ele não tem se refletido nas condições de trabalho, num salário tão digno, mediante tão importância, né, a tão grande importância que a gente tem na nossa profissão.
Com relação ao dia 12 de maio, a gente passou essa semana aí, tivemos o dia 12 de maio, o dia da enfermagem. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa data, o que é que ela significa para vocês. Essa data é uma data muito importante para o profissional de enfermagem. Ela marca o Dia Internacional da Enfermagem. Então, em todo o mundo, em todo o Brasil, houve muitos movimentos comemorativos. Porém, essa data a gente aproveitou, Tiago, para, além de comemorar a nossa profissão, o nosso dia, a gente fazer uma espécie de manifesto, uma espécie de clamor à sociedade, mostrando a importância que a gente tem na vida de todos, chamando a sociedade. Você falou aí no tema da pandemia, e com o advento da pandemia, a enfermagem ela se mostrou muito importante, né? Houve um destaque nacional em relação à nossa profissão. Então, esse dia 12 de maio foi marcado por eventos em todo o Brasil, certo? A gente comemorou muito e aproveitou para chamar a sociedade para perto da gente e mostrar o quão importante a enfermagem é na vida de todos nós. Aproveitando essa questão da pandemia e a reportagem que a gente viu no início, é importante a gente frisar essa questão do papel, né? O papel e a importância desse tipo de profissional, de vocês, que são, de fato, linha de frente e que vêm sofrendo as agruras dessa pandemia desde o princípio. Eu queria que você destacasse a respeito desse papel e dessa importância justamente em meio à pandemia. Isso, a enfermagem ela sempre foi o carro-chefe de todo serviço de saúde. Não existe nenhum serviço de saúde que não tenha um profissional de enfermagem inserido nesse contexto. Nenhum procedimento acontece dentro de um hospital que não tenha um profissional de enfermagem envolvido nesse processo. Com o advento da pandemia, isso veio muito à tona, né? Como você mesmo disse, as agruras que a pandemia nos trouxe destacou ainda mais a importância que a gente tem e a nossa função passou a ser ainda mais fundamental, ainda mais essencial. Está tão em moda essa palavra essencial, serviço essencial, que eu digo que o profissional da enfermagem ele é um profissional essencial trabalhando num serviço essencial. Então, com o advento da pandemia, o trabalho, infelizmente, ele aumentou muito a carga de trabalho, né, a carga física, a carga mental. Então, a importância que o profissional tem é muito grande, porém a carga está muito pesada durante essa pandemia. São profissionais, mas também são humanos, pessoas normais que têm suas famílias, que têm suas casas, seus parentes, filhos, mães. Bruno, a gente está em mês de maio, mês das mães, né? Comemorado o mês das mães, e a gente vê também. E a gente, inclusive, aqui fez reportagens a respeito disso, das mães enfermeiras, o que elas têm passado. As mães são enfermeiras que são mães, e longas jornadas de trabalho, longe dos filhos, sem poder ter contato por conta da infecção. Eu queria que você tocasse também nesse assunto. É muito importante, Tiago. A gente está no mês de maio, que é o mês da enfermagem, mas que também é o mês das mães, né? Mais de 80% dos profissionais de enfermagem são mulheres, e boa parte dessas mulheres são mães. Então, nesse caso, a carga é muito mais pesada, porque além da carga profissional já demandar muito esforço do profissional, as mães ainda têm aquela questão de ter o medo de levar a doença para o seu lar, ter o medo de infectar seus filhos. No ano de 2020, a quantidade de profissionais, mulheres, mães, que nós vimos com receio de voltar ao seu lar, né, tendo que se mudar, tendo que morar em outros lugares, com o simples fato de ter medo de levar aquela doença para casa. Então, assim, essa carga no tocante às mulheres, no tocante às mães, ela é ainda pior porque ela traz esse sofrimento a mais, né? O fato de você ter um medo constante de levar aquela doença para a sua casa. Nessa reportagem que a gente viu aí, Bruno, que trouxe o tema para a gente no início do programa, para nós e para o nosso telespectador, a gente viu uma reportagem falando a respeito da enfermagem, falando a respeito do trabalho dos profissionais. A que você atribui essa questão de hoje, só hoje, a gente está valorizando a classe, só hoje a gente está reconhecendo o esforço, o trabalho e dedicação de vocês, principalmente como linha de frente agora em meio à pandemia, porque essa cultura nunca existiu aqui na população brasileira? Infelizmente, com a chegada dessa pandemia, o trabalho da enfermagem ele ficou muito em evidência, porque as pessoas e a sociedade em geral viu que o profissional de enfermagem ele é fundamental nesse processo do cuidar. Infelizmente, Tiago, há uma desvalorização da profissão da enfermagem que já vem de anos, né, com condições precárias de trabalho, salários que não são compatíveis com a função que a gente exerce. E eu digo sempre que, se isso não for corrigido
a curto prazo, logo nós teremos deficiência desses profissionais. Porque dificilmente, voltando para o tema das mães, dificilmente uma mãe enfermeira vai incentivar o seu filho, né, ou a sua filha a ingressar numa carreira tão difícil, tão sofrida, tão insalubre e que o retorno é tão pouco. Então, assim, agora, com a pandemia, houve uma certa valorização, a gente viu várias homenagens à enfermagem, a gente viu aqueles aplausos nas sacadas dos prédios e a gente ficou muito, muito comovido com aquilo. Aquilo foi muito bom, aquilo deu uma levantada na categoria, mas, Tiago e telespectador, não é o bastante. A enfermagem clama, no momento, a enfermagem está sofrendo e a hora é essa, é a hora da gente levantar uma das profissões mais importantes do mundo. Está faltando a gente cuidar de quem cuida de nós, né? E quem cuida de nós é a equipe de enfermagem. O que é necessário para ser um enfermeiro hoje, Bruno? Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Para se formar um profissional hoje, o que é preciso? De forma técnica, Tiago, o enfermeiro ele precisa ter o nível médio completo, ingressar numa universidade, cursar o curso superior, que geralmente ele vai entre 4 anos e meio, 5 anos. E da parte geral, eu costumo dizer o seguinte, Tiago, que para a gente fazer um bom profissional, não é só a parte técnica, né? A gente tem que, para fazer um profissional bom, a gente olha ele de forma geral, de forma holística, como a gente vê. Muito se diz a enfermagem se atua por amor. Não é bem por aí. A enfermagem se faz com amor. Então, todo profissional de enfermagem que sai das suas casas para dar o seu plantão, para exercer aquela função de dar banho num paciente doente, de medicar aquele paciente quando ele está com dor, a gente só faz isso se tiver amor. Então, da parte técnica, essa que eu te falei. E da parte geral, tem que ter muita força, muita garra, muita coragem e principalmente trabalhar com amor, se doando um pouco a esse paciente também. Por que eu te fiz essa pergunta? Quantos anos você já tem de enfermagem? Olha, do dia que eu ingressei na faculdade, do dia que eu entrei na faculdade, eu tenho 20 anos de enfermagem. Eu tenho 15 anos de formado, mas se eu contar do dia que eu entrei, eu tenho 20 anos de enfermagem. Pois é, 20 anos de uma vida dedicada à categoria, 20 anos dedicada ao serviço. E a gente viu, né, Bruno? A gente viu a falta, a escassez de profissionais nesse período e a pressa para colocar alguns profissionais. Justamente entraram profissionais sem essa experiência, sem essa vida, sem essa maturidade, recém-formados alguns. Como é que você viu essa situação também? Isso a gente viu, né? O serviço pediu, porque a pandemia trouxe essa pressa de você colocar aquele profissional de maneira muito rápida no mercado de trabalho. Mas é o que você disse, quando a gente faz isso, a qualidade também diminui. Então isso conta muito. Por isso que eu te falei há pouco. Se a gente não der uma renovada nessa nova enfermagem, se a gente não subir essa categoria, dificilmente a gente vai ter novos profissionais e dificilmente a gente vai ter uma enfermagem de qualidade, que é o mais importante. O profissional de enfermagem, Tiago, ele é diferente de outros profissionais. Em algumas profissões a gente pode cometer erros, que esses erros podem ser corrigidos a tempo e não vão causar nenhum tipo de dano. Na enfermagem é diferente. A atenção é redobrada, a gente literalmente não pode cometer erros, então esse profissional tem que ser de um nível de excelência diferente, né? Ele tem que ser realmente qualificado. Nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Uma vida com propósito, um propósito de vida, de salvar vidas. Na Faculdade de Medicina do Sertão, você vivencia este sonho e o transforma em realidade. Você vivencia a interação entre a tecnologia e o ensino e a profissão médica desde o primeiro dia de aula. E ainda a trajetória de uma instituição de ensino superior forte na área de saúde. Vestibular Medicina 2021. Vivencie o seu sonho. Inscreva-se. medicinadosertão.com.br. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre.
Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço o carinho de sempre, agradeço a sua audiência e lembro para você acompanhar o nosso programa também nas redes sociais, acessando Facebook, YouTube e Instagram da TV LW e também pelo nosso site, que é o www.tvlw.tv.br. Você pode assistir a hora que quiser e tem vários programas lá, vários Saúde em Evidência para você escolher e assistir quando quiser e onde quiser. Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial, AESA e Colégio São Domingos, juntos fazendo consultório em sua casa, trazendo sempre dicas e orientações importantes para você. Temos mais uma participação no nosso programa, dessa vez do secretário de Saúde aqui de Arco Verde, Isaac Salles. Isaac, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Tiago, a todos do Saúde em Evidência. Falar de enfermagem é falar de saúde, né? Toda hora, porque a importância desses profissionais em toda a rede, né? Que hoje a gente tanto fala de saúde única, de toda a importância de todos esses profissionais que fazem parte da rede. A enfermagem é uma dessas profissões que puxam a saúde de todo mundo, né? Então é extremamente importante eles em toda essa rede para poder promover a saúde de todos. E principalmente nessas épocas de epidemia, principalmente aqueles que estão nos postos, que ficam atendendo todo dia, que recebem principalmente toda a demanda, onde eles estão bem próximos da população. Então, eles são indispensáveis nessa estrutura de saúde de hoje. Bem, Bruno, a gente viu aí as palavras do secretário de Saúde aqui do município, destacando a valorização e a importância dessa classe. A gente teve nessa semana, né, uma movimentação com relação à PL 2564. Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse projeto e quais as características dele, o que é que vocês estão necessitando que isso seja aprovado, o que você explicasse para o nosso telespectador. Isso, Tiago. Primeiro eu queria agradecer as palavras do secretário Isaac, né, colocando a enfermagem cada vez mais em evidência como protagonista do serviço de saúde. E realmente, essa semana, como eu te falei, foi o Dia Internacional da Enfermagem. A gente aproveitou essa data para comemorar e para fazer manifestos a favor do tão sonhado aprovação do projeto de lei 2564/20, que é da autoria do senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, e que ele visa, Tiago, reparar um erro histórico, um erro de quase 4 décadas com a categoria da enfermagem, que é justamente estabelecendo um piso salarial e estabelecendo uma carga horária compatível com o trabalho. Isso, inclusive, já é colocado na própria Constituição Federal. Está lá no inciso 5º, no artigo 7º, essa definição. Porém, a regulamentação da nossa profissão, ela data de 1986. E a Constituição, como sabemos, é de 88. Então houve um atrasozinho aí de 2 anos que, infelizmente, não foi corrigido a tempo e que já se passaram mais de 35 anos. Então, como eu costumo dizer, nunca é tarde para a gente reparar um erro, para a gente fazer a coisa certa. E esse projeto de lei, ele vem para isso. Ele vem para mostrar a importância que a enfermagem tem e fazer cumprir a lei, na verdade, fazer cumprir a Constituição. Hoje, para você ter ideia, Tiago, e o telespectador, a gente pode contratar um enfermeiro por qualquer valor. Não existe um piso que você tenha que pagar a esse profissional. A gente vê editais aí de concursos públicos, onde você paga salários a profissionais de nível superior de enfermagem em torno de R$ 1.200, R$ 1.300. Isso no Brasil, a gente já viu isso em Pernambuco, a gente já viu isso em outros estados. Então, assim, isso não pode mais acontecer, mediante a importância que essa profissão tem. Então, esse projeto vem justamente reparar esse erro e acabar com essas disparidades salariais dentro da área de saúde. Como eu já te disse lá no começo, onde há vida, a enfermagem. Então, um profissional que tem tão grande importância, ele tem que ser bem remunerado. Como eu já te falei, se isso não acontecer, dificilmente eu vejo um futuro bom para a área da enfermagem. Dificilmente. Por quê? Um jovem, ele não vai querer ingressar numa carreira.
de enfermagem, sabendo que o trabalho é árduo, difícil, insalubre e muito mal remunerado. Ele não vai. Então, ou a gente corrige essa disparidade agora, ou, se a gente não cuidar de quem cuida de nós, a gente vai ter um futuro bem obscuro em relação à saúde. Esse salário baixo e esses valores assim tão ínfimos com relação à importância da função, da categoria, e eu queria que você fizesse um paralelo com relação à carga horária dos enfermeiros. Vocês também, na PL, falam a respeito disso, né, da jornada de 30 horas. Eu queria que você explicasse sobre isso também e falasse, por exemplo, nesse meio de pandemia, quanto tempo um profissional ficou direto no UTI trabalhando, quantas horas seguidas, para você deixar claro aí para o nosso telespectador. Isso. A Organização Mundial de Saúde e a Organização Internacional do Trabalho recomendam que um profissional de saúde, principalmente de enfermagem, trabalhe uma média de 30 horas semanais. O que acontece hoje? Um técnico em enfermagem, eu estou pegando só como um gancho, um exemplo, né, dessa equipe. Um técnico de enfermagem, ele tem que trabalhar em 2 empregos, às vezes cada um de 30 horas, ou seja, ele está trabalhando o dobro, 60 horas, para ganhar geralmente, Tiago, um salário mínimo em cada um. Ou seja, ele está trabalhando por 2 para ganhar por 1. Isso não pode acontecer. O que é que acontece com um profissional que faz isso? A qualidade diminui, o profissional fica insatisfeito, cansado. Você me perguntou em relação às horas que um profissional tem trabalhado atualmente. Geralmente, um profissional de enfermagem, hoje em dia, tem trabalhado em torno de 40 horas semanais. Ou seja, 10 horas a mais, isso num só emprego. Se ele optar, que provavelmente ele vai ter que optar por ter 2 empregos, isso vai para 60, para 80 horas semana. Isso não pode acontecer. Um profissional de enfermagem, ele não pode errar, ele não pode estar cansado, ele não pode estar insatisfeito. Muito pelo contrário, ele tem que estar motivado, descansado, para poder exercer a profissão dele com excelência. Senão, não vai dar certo. Várias das imagens marcantes que a gente viu durante essa pandemia foi justamente dos profissionais exaustos na jornada de trabalho, imagens que relatavam também a questão do EPI, do aparelho marcando o rosto, porque não dava para se desparamentar, né, por conta desse trabalho árduo. Eu queria que você falasse também a respeito dessas imagens, dessas cenas que a gente acompanhou, e falasse a respeito também desse momento, que é outro momento crítico em que a gente está vendo alta nos casos novamente, alta nas internações e pessoas cada vez mais jovens vindo a óbito por conta da Covid. Infelizmente, Tiago, março agora passado foi o mês mais difícil da Covid, principalmente para os profissionais de enfermagem. O número de óbitos, o número de adoecimentos, ele aumentou muito entre a categoria. Isso é muito triste. Em relação às cenas que você falou, em relação aos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, eu vejo muita gente reclamando por aí, ter que usar máscara, uma máscara confortável, de tecido, né? E a gente, Tiago, a gente tem que usar aquelas máscaras N95 durante todo o nosso trabalho. Aquilo marca, aquilo incomoda, aquilo chega a sangrar. Então, não é fácil. É um trabalho difícil, é um trabalho muito sofrido. É um trabalho que eu costumo comparar ao trabalho de um policial, por exemplo, que é uma profissão que tem que sair de casa de colete à prova de balas. Então, uma profissão dessa, ela tem que receber a valorização devida. Sobre essa PL, teve alguém que se manifestou contra, Bruno, com relação à aprovação ou não desse projeto? A gente teve muito apoio popular, muito apoio da sociedade. O senador Fabiano Contarato, ele conseguiu reunir um grupo de senadores que está muito... O projeto está andando muito bem. Já recebemos a aprovação da relatoria do Senado, através da senadora Zenaide Maia. O parecer favorável dela é fundamental no percurso desse projeto, mas infelizmente algumas entidades privadas, filantrópicas, ligadas a planos de saúde, ligadas a municípios, observaram que, fazendo um documento e enviando para o presidente do Senado, eles clamaram que esse projeto não fosse pautado pelo impacto financeiro e pelo colapso do sistema de saúde que ele poderia causar. Ora, o colapso do sistema de saúde ele vai ser causado se a gente não aprovar o projeto. Se a gente não fizer isso, a enfermagem vai entrar em colapso. Então, assim, infelizmente, isso faz parte do processo, né? Nem todo mundo é a favor. Né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu esse documento, mas uma palavra que eu destaco muito desse documento é que as entidades
clamam, foi esse o termo que eles usaram, eles clamam para que esse projeto não seja pautado e não seja votado. Bem, entidades, quem clama é a enfermagem. Nós estamos clamando que esse projeto seja aprovado e que a gente consiga finalmente ter uma enfermagem de excelência em todos os aspectos no Brasil. Você, Bruno, como profissional, perdeu colegas de trabalho, perdeu parentes, pessoas conhecidas por conta da Covid, e eu queria que você falasse sobre 2 aspectos. Primeiro, a alegria do profissional quando a pessoa se reabilita e a tristeza quando vem a óbito. Isso. A nossa profissão é muito dura, né, Tiago? A gente lida com o nascer e com o morrer. E a gente é treinado para essas situações, mas nós somos seres humanos, né? Algumas situações nos comovem, nos entristecem. No hospital que eu trabalho, praticamente 100% das pessoas foram infectadas pelo Covid. Ainda bem, nós não tivemos nenhuma perda, nenhum óbito de nenhum colega próximo a nós, mas eu perdi parentes, perdi primo, perdi amigos, né? Isso nos entristece bastante, principalmente porque a gente está naquela luta diária. Eu ainda vejo pessoas hoje em dia achando que a pandemia não existe, eu ainda vejo pessoas criticando esse ou aquele tema relacionado à pandemia, e eu queria convidar essas pessoas a entrar no hospital e ver a real situação que está. É muito difícil, Tiago, muito difícil mesmo. Com relação a esses vídeos que a gente viu e esses momentos, né, de saída das pessoas da UTI, comemoração e, claro, também a tristeza das equipes por conta dos óbitos. Isso, a alegria de ver um paciente se reabilitando é imensa, né? Você saber que você participou diretamente da reabilitação daquela pessoa é uma sensação de prazer intensa, de felicidade intensa. E quando a gente pratica aquele cuidado tão grande e vê que o paciente não teve êxito, infelizmente, foi a óbito, nos entristece, nos comove, nos deixa em luto. Mas é como eu te disse, faz parte da nossa profissão, a gente tenta lidar com isso de uma forma natural, mas é muito triste, muito triste. Enfermeiro, linha de frente em todos os aspectos, né? Hospitais, postos de saúde e tudo isso, né? Isso, o enfermeiro, a profissão da enfermagem, ela é a linha de frente em todos os serviços de saúde. Como eu te falei, não existe um procedimento dentro de um serviço de saúde que não tenha um profissional de enfermagem envolvido, desde a vacina, a uma cirurgia, a uma UTI Covid, todos os sistemas de saúde nós estamos inseridos. Por isso, a importância dessa profissão. Você falou da alegria, Tiago, eu queria puxar um pouco para mim, né? Eu sempre digo isso aonde eu vou. Eu gosto muito de ser enfermeiro, eu sou feliz sendo enfermeiro. Foi a profissão que eu escolhi, né? Eu vou dar o meu plantão feliz, satisfeito, porém, as condições que estabeleceram para a enfermagem de hoje em dia vêm nos entristecendo bastante. Mas eu tenho certeza que com a aprovação desse projeto, a gente vai dar um novo gás, uma nova vida à enfermagem do Brasil. Bruno, eu quero agradecer a tua presença nessa primeira parte do nosso programa. Quero deixar espaço para as suas considerações finais. Tiago, eu queria agradecer o convite a você, né? Queria dar um abraço muito caloroso a toda a categoria de enfermagem do Brasil, enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares, parteiras, e dizer que agora chegou a hora, certo? Estamos no mês da enfermagem e, finalmente, nós vamos vencer essa luta e vamos ter um piso salarial digno e uma carga horária compatível com a importância do nosso trabalho. Essa semana, aqui em entrevista, a gente disse uma frase que teve uma repercussão muito positiva aqui na nossa região. Eu acho que já não é momento mais da gente perguntar o que a enfermagem pode fazer pelo Brasil. Definitivamente, Tiago, é hora da gente perguntar o que o Brasil pode fazer pela enfermagem. E eu acho que a hora é agora. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Uma vida com propósito, um propósito de vida, de salvar vidas. Na Faculdade de Medicina do Sertão, você vivencia este sonho e o transforma em realidade. Você vivencia a interação entre a tecnologia e o ensino e a profissão médica desde o primeiro dia de aula. E ainda a trajetória de uma instituição de ensino superior forte na área de saúde. Vestibular Medicina 2021. Vivencie o seu sonho. Inscreva-se medicinadosertão.com.br. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa.
O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço sempre, claro, o carinho da sua audiência. Lembre do nosso encontro, que é todo sábado ao meio-dia. E você também pode assistir a reprise toda quinta no canal N2 Educação a partir das 8 horas da noite. E fica disponível em nossas redes sociais e também no nosso site. Facebook, YouTube, Instagram e pelo site www.tvlw.tv.br. Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial, AESA e Colégio São Domingos, juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Mais uma participação, dessa vez do Dr. Breno Fernandes, que é diretor administrativo aqui do Hospital Regional de Arco Verde. Seja bem-vindo, Dr. Breno, ao nosso programa. Olá, Tiago e todos que acompanham o Saúde em Evidência. Aqui no hospital, a gente, como todos sabem, a gente montou um setor específico de Covid. E realmente nessa época a dificuldade de contratação de profissionais fica muito difícil. Na parte de enfermagem não é diferente. A gente realmente tem uma dificuldade bastante grande de fazer esse tipo de contratação, de conseguir profissionais capacitados, né? Aqui no município nós temos uma universidade que realmente nos fornece esses funcionários, esses profissionais. Mas mesmo assim temos uma dificuldade muito grande por ser uma doença nova e pessoas capacitadas nessa área de Covid. Então a dificuldade é grande, mas nós estamos conseguindo realmente completar nossos quadros com esses profissionais. Para essa segunda parte do Saúde e Evidência, o nosso convidado é o enfermeiro Felipe Padilha, que participa conosco. Felipe, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Tiago. Agradeço a oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre a enfermagem. Bem, Felipe, eu já queria que você comentasse a respeito dessa fala do Dr. Breno e também explicasse um pouco a respeito dessa questão da atuação das equipes de enfermagem no dia a dia aí em meio à pandemia. Veja só, Tiago, a equipe de enfermagem ela trabalha com assistência integral, né? Que a gente trabalha desde a entrada do paciente, na parte da triagem, depois da parte dos cuidados gerais com o paciente, enquanto ele estiver interno, até a sua alta, tá certo? Então é mais ou menos assim que a gente trabalha na parte da pandemia. E é uma equipe grande, né, Felipe? É uma equipe composta por vários profissionais e cada um tem a sua complexidade. Isso, é uma equipe multidisciplinar, né, que é formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogos, tá? Todos juntos para poder prestar melhor assistência a toda a população que está interna com Covid. Na nossa região aqui, Felipe, eu queria que você falasse a respeito do perfil do profissional aqui da nossa região, Arco Verde e cidades circunvizinhas. A gente sabe que a realidade nos grandes centros é uma, né? Mas aqui na nossa região, como é essa situação? Isso, o perfil do profissional daqui da nossa região é um perfil de um profissional proativo, tá? Que ele trabalha com qualidade, tá certo? Ele também, infelizmente, é um profissional que tem que ter 2, às vezes 3 empregos para poder ter um salário digno que ele possa ajudar a sua família, possa viver do seu sustento, do seu trabalho. Tá? Isso acaba gerando uma sobrecarga e, às vezes, até atrapalhando a qualidade de atendimento. Por conta de ter vários empregos, não consegue ter essa qualidade, ter o descanso necessário para poder desempenhar a sua função com excelência. Quando o paciente chega, Felipe, o paciente chega com Covid no hospital, chega nos grandes centros aí, hospital de campanha, UTI, como é que funciona, primeiramente, o trabalho da enfermagem? É a equipe que recebe o paciente, é a equipe que vai de encontro ao paciente, que
faz todos os cuidados. Eu queria que você detalhasse o passo a passo desse procedimento para que o público, para que o telespectador entenda de fato a complexidade do trabalho de vocês. Isso. A enfermagem está presente em todo o momento do internamento do paciente, desde a sua chegada até a sua alta. Tá? Inicialmente, o paciente chega no hospital, ele passa por uma triagem, onde é feita a triagem vê a classificação dele, se ele é um paciente de risco, se ele é uma urgência, uma emergência, se é um paciente eletivo, que pode esperar algumas horas para atendimento. Após isso, ele tem a avaliação médica, onde o médico vai ver se tem necessidade de internamento ou não. Vindo ao seu internamento, você começa todos os cuidados de enfermagem, com a preparação das medicações, do cuidado do paciente e depois, futuramente, possivelmente uma alta para ele. É dividido enfermaria e setor de UTI, né? Como é que é o trabalho desses profissionais na enfermaria e no setor de UTI? Tem diferenças? É da mesma forma? Isso tem um pouquinho de diferença. Tá? O enfermeiro, o profissional de enfermagem que atua na UTI, ele tem que ter um olhar um pouco mais clínico, é um paciente que já está mais crítico, então ele tem que ter uma atenção maior com aquele paciente, tem que ter um cuidado maior com aquele paciente. Não que o da enfermaria não tenha, tá? Que tem que ter o olhar clínico também, mas o de UTI ele precisa um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidados. Por isso que tem essa diferença. O que seria esse cuidado? O que seria essa atenção? Quais são os detalhes? O que é que o profissional ele acompanha? Para que você exemplifique para o telespectador. Batimento cardíaco, pressão, como é que é esses procedimentos? Isso, ele tem que, primeiramente, ficar atento a todos os sinais vitais do paciente, né? Isso seria a saturação do paciente, seria a pressão do paciente, temperatura, se alguma coisa está fora dos padrões normais, tá? Paciente de UTI, geralmente ele tem alguma alteração. Por exemplo, ele tem uma pressão um pouco mais baixa, ele acaba usando alguma droga vasoativa para manter essa pressão um pouco mais elevada. Tá certo? Então, são esses cuidados e essas diferenças que tem entre um paciente de UTI e um paciente de enfermaria. A complexidade da Covid é justamente isso, né, Felipe? É porque o paciente ele agrava muito rápido, né? Como é que é essa situação, por exemplo, do paciente que chega lá e ele evolui muito rápido para o estado grave? O que é que vocês acompanham nesse processo para que isso aconteça? Isso, a gente tem visto que é uma doença que ela tem um agravamento muito rápido. Tá? Às vezes em 24, 48, o paciente que podia estar no momento não utilizando o oxigênio, ele acaba vindo a ser entubado. Ele tem uma piora gigante durante um curto espaço de tempo. Tá? Por isso que a Covid ela é muito traiçoeira, tá? É uma doença nova que a gente ainda está aprendendo com ela. Tá? Mas estamos lidando bem com essa doença, conseguindo ainda manter um índice bom de recuperados, né? A gente tem um índice de alta muito bom, tá certo? Então, a alta de mortalidade, o índice de mortalidade, na verdade, ele não é tão alto, tá certo? Como de algumas cidades. O nosso aqui não é tão alto. A gente consegue até manter um índice ideal, razoável para isso. Conversando com alguns médicos, Felipe, e eles explicaram uma coisa que eu queria que você trouxesse aqui para o nosso telespectador com relação ao nível de oxigênio no sangue. Às vezes, o que é medido no pulso é diferente do que é medido no sangue, a taxa de oxigênio no sangue do paciente, ele pode até parecer que está bom, né? Mas aí aquela medição específica na corrente sanguínea diz que ele está precisando de intubação e de UTI, não é isso? Isso, geralmente a gente faz uma gasometria arterial, tá? Lá a gente vai ver o PO2 do paciente, a gente vai ver o nível de oxigênio que tem na corrente sanguínea arterial, tá? Que ele é mais rico em oxigênio, então a gente vai ver que está mais fidedigno para isso, tá? Não a saturação a da parte externa, mas aí essa saturação a nível arterial vai dar uma certeza maior para a equipe, para a gente fazer alguns cálculos para ver o nível de oxigênio do paciente, se ele tem uma SARA grave, uma SARA moderada ou uma SARA leve, para ver se tem indicação de intubação ou não, até mesmo ajuste de oxigênio ou não. O que é que vocês acharam, Felipe, você como profissional da área, com relação àquelas homenagens que foram bem expostas com relação à pobre? A gente, inclusive, viu aqui na reportagem, né, na primeira reportagem que foi exibida na nossa edição aqui do programa, com relação a esses aplausos em janelas, em sacadas. Como é que você, como profissional, vê isso? Bom, ficamos muito felizes, né? O reconhecimento da população é muito importante para a equipe, né? Acho que acaba dando um estímulo a mais para a gente poder trabalhar mais motivado, mas que fique bem claro também que
a gente não precisa só de aplausos, nem só de reconhecimento, tá? A gente precisa de uma carga horária adequada de trabalho, a gente precisa de um salário digno, tá? Não está correndo 2, 3 empregos para poder ter um salário digno, tá? Isso acaba caindo a qualidade do serviço. Então seria ideal que realmente a gente tivesse uma carga horária adequada, um salário adequado para a gente poder prestar um serviço de excelência. Felipe, a gente viu que muitos profissionais se infectaram, né? Muitos profissionais foram acometidos da Covid também, principalmente por conta disso, por ser linha de frente, por estar lidando com os pacientes dessa forma. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da questão dos EPIs, porque era justamente no momento de disparação, né, que existia o maior índice de contaminação. Eu queria que você detalhasse isso para quem está nos assistindo, para que entenda também. No índice alto de paramentação e desparamentação, né? Paramentação é quando você está se paramentando para vestir, né? Então esse índice é pequeno, mas na desparamentação, que é quando você já teve contato com todos os pacientes, que você vai tirar aquela roupa para você poder sair, né? Que realmente o índice aumenta, tá certo? A gente tem todos os EPIs, infelizmente são muito, eles incomodam bastante, a máscara ela incomoda muito, você tem uma roupa que é muito quente, que incomoda, mas infelizmente é o que está nos ajudando a não se contaminar, apesar de ter assim, uma contaminação grande da equipe de enfermagem. É preciso todo um cuidado nesse momento de tirar esse equipamento para que isso não aconteça, né? Vocês passaram por treinamentos para fazer isso? Sim, a gente passou por treinamento, a gente tem a técnica para tirar, né? Tanto para se paramentar como para desparamentar também. A gente tem essa técnica para fazer de forma correta para evitar qualquer tipo de contaminação. Você lida diretamente com o UTI de hospital, com esse setor que está com pacientes com Covid. Com relação à jornada de trabalho, eu queria que você desse sua visão também a respeito disso, dessa carga excessiva de trabalho e do cansaço, né? Do cansaço dos profissionais que estão aí nesse trabalho árduo e também de várias horas seguidas. Isso é, como a gente comentei aqui agora há pouco, é uma carga horária exaustiva, tá? A maioria dos profissionais tem mais de um emprego, então quer dizer, a equipe está cansada, a equipe de enfermagem está estressada, tá? Fisicamente, emocionalmente também está muito estressada. Vários profissionais desenvolvendo síndrome de Barnot, tá? Que é uma síndrome do estresse no seu trabalho, que ensina no trabalho. Então, assim, a gente tem que cuidar dessa classe. É a classe que cuida da população. Então, agora está na hora dos governantes começarem a cuidar da nossa classe também, nos dando horas corretas de trabalho, um salário digno para a gente poder exercer essa profissão com uma qualificação maior, com um empenho maior. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Uma vida com propósito, um propósito de vida, de salvar vidas. Na Faculdade de Medicina do Sertão, você vivencia este sonho e o transforma em realidade. Você vivencia a interação entre a tecnologia e o ensino e a profissão médica desde o primeiro dia de aula e ainda a trajetória de uma instituição de ensino superior forte na área de saúde. Vestibular Medicina 2021. Vivencie o seu sonho. Inscreva-se medicinadosertão.com.br. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro.
Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Voltamos com Saúde em Evidência. Obrigado pelo carinho da audiência de sempre. Lembro das nossas redes sociais para você também acompanhar: Facebook, YouTube, Instagram, nosso site www.tvlw.tv.br e também a reprise toda quinta no canal N2 Educação a partir das 8 horas da noite. Conosco o Grupo LW, Líder Empresarial, AESA e Colégio São Domingos, juntos fazendo consultório em sua casa, o Saúde em Evidência, trazendo sempre profissionais da área da saúde e temas importantes para você. Mais uma participação, dessa vez o Dr. Pedro Gabriel, psicanalista que sempre participa conosco e traz a sua contribuição, traz a sua sabedoria para enriquecer cada vez mais a nossa conversa. Dr. Pedro, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Tiago. Olá, ouvintes da TV LW, da TV Nova Nordeste, afiliada da TV Cultura. Tiago, uma antiga fábula assinada por Higino, o pensador que fez sua fama na antiga Roma, embora tenha ele nascido em Alexandria, no Egito, imagina que o mundo tenha sido criado por um ato de uma divindade chamada Cuidado. Cuidado teria pegado um pouco de barro do chão, pedido a uma divindade chamada Júpiter que lhe soprasse um espírito, e a partir da dúvida sobre quem daria nome à nova criatura, se Cuidado ou se Júpiter, surgiu a Terra, reclamando para si o nome dessa nova criatura, já que aquela criatura havia sido produzida a partir do humus, a partir da terra, a partir do barro. Essa criatura haveria de se chamar homem, carregando consigo toda a fragilidade, toda a característica dessa matéria que lhe serve de base. E a beleza dessa fábula, Tiago, reside no fato de que o homem, a humanidade, o humus, é filha do cuidado, de modo que seremos tanto mais humanos, tanto mais humus, quanto mais cuidadosos houvermos de ser com aquilo que amamos, com as pessoas próximas a nós, com o nosso próprio corpo, com o nosso tempo, com os nossos pensamentos. E, Tiago, que figura mais humana, que figura mais cuidadosa, senão o do profissional da enfermagem, enfermeiros e enfermeiras que dedicam sua vida à atenção dos doentes, seja na triagem dos hospitais, das UPAs, seja nos PSFs, nos cursos de saúde, nos leitos de UTI, atendendo a pacientes em estado terminal, às vezes em cuidados paliativos. Em todos os ramos da saúde estão lá os enfermeiros cuidando dos enfermos, porque para isso existem. Seu próprio nome vem do latim infirmus, frágil, sem firmeza, doente, que é de onde vem a palavra enfermo ou enfermidade. Eis os enfermeiros, aqueles que agem auxiliando, amparando os enfermos. E essa humanidade hoje tão adoecida, tão cansada, tão assustada com os rigores e caprichos do coronavírus, tanto deve aos enfermeiros que nunca recuaram de sua missão. Esses sim, profissionais à frente, formando uma espécie de escudo afetivo da humanidade, expondo-se a riscos, a perigos, para exercer o seu mistério, para exercer o seu trabalho de cuidar, de amparar, um cuidado que tanto se assemelha ao das mães, a quem celebramos há alguns dias atrás. Um trabalho árduo, difícil, muitas vezes pouco reconhecido, mas que encontra na dedicação, na devoção, no grande amor à humanidade, a sua principal fonte de força para a execução desse trabalho. A medicina, Tiago, criada por Hipócrates e por Galeno há 2 milênios e meio atrás, era um grande tronco que abrigava em si muitos ramos. As áreas todas da saúde estavam ali contempladas. O médico, ele era fisioterapeuta, ele era psicólogo, ele era cirurgião, ele era psiquiatra, enfim, as áreas da saúde todas eram ars médicas, ou seja, a arte do cuidado. No final da Idade Média, e a obra de Cervantes dá conta dessa passagem, houve a primeira divisão da medicina entre cirurgiões e clínicos. Os cirurgiões cuidavam do corpo fraturado, partido, eram que mais ou menos hoje seriam os ortopedistas. E os clínicos eram aqueles que administravam remédios, aqueles que atendiam os clinéis, ou seja, aqueles arqueados, aqueles doentes, os enfermos, como se dizia na antiga Roma. Posteriormente, na modernidade,
esse saber clínico ele se multiplicou em 1000 outras atividades, dividindo-se a medicina nos médicos propriamente ditos e também nos enfermeiros, nos fisioterapeutas, nos psicólogos e em 1000 outras atividades a fim de dar à humanidade esse cuidado que ela precisa e merece. Mas nenhuma atividade é tão ousada, tão arriscada, tão abnegada, tão necessária quanto a desses profissionais que estão literalmente na frente, na linha de frente, sendo a ponta de lança, a nossa maior esperança diante dessa tragédia do coronavírus. E para esses enfermeiros, Tiago, que nos escutam hoje e que vão nos escutar pelas ondas da internet, eu rabisquei algumas palavras na forma de um soneto que eu dedico a esses profissionais. De branco, como compete aos anjos, é de esperança a sua aragem, munidos de estetoscópio e de coragem, cuidam, saram, reparam danos. Enfrentam riscos para nos salvar contra o mal fazendo barragem. Eis o profissional da enfermagem com seus braços de bom cuidar. Como poeta, psicólogo e cidadão, agradeço a vossa dedicação que torna maior esta e qualquer cidade. Que estas palavras toquem seu coração. Enfermeiros, vocês são o chão da nossa adoecida humanidade. Te passo a palavra, Tiago, com o meu abraço de sempre. Obrigado, doutor Pedro, mais uma vez. Sábias palavras e um belíssimo poema. Felipe, eu queria que você comentasse a respeito dessa fala do doutor Pedro. Bom, primeiro agradecer ao doutor Pedro pelas palavras, né? Foi muito feliz em tudo que ele falou, tá? Só emocionado com essas palavras, tá? Muito, muito bonitas e agradeço a ele todas as palavras. Felipe, voltando à nossa conversa com relação à questão das UTIs e a linha de frente dos hospitais, eu queria que você falasse também da importância da enfermagem em outro setor que a gente está vendo bastante em evidência, que é a vacinação, né? A preparação para a vacinação, a imunização das pessoas, as equipes que estão aí também trabalhando na linha de frente nessa questão da vacina. Eu queria que você falasse também sobre esses profissionais. Eles são fundamentais, né? Como toda a enfermagem é fundamental em toda a área da saúde. Tá? Não existe nenhuma área da saúde que não tenha nenhum enfermeiro trabalhando. Tá? Então eles são fundamentais em tentar fazer essa vacinação mais rápido possível. A gente tem um programa nacional de imunização muito bom. Tá? A gente infelizmente está com a falta de vacina, mas o programa ele funciona perfeitamente. É tanto que somos, se não me engano, somos os melhores programa nacional de imunização do mundo. Programa mundial, né? Somos os melhores em termos de imunização. Eu também queria que você falasse a respeito da PL, né, da PL 2564, da tua visão também a respeito disso, da importância para vocês que isso seja aprovado. Isso. A PL, ela fala nas 30 horas, né, que seriam as horas adequadas de trabalho para o profissional de enfermagem. Todos os outros profissionais da área de saúde já atuam em 30 horas, só a classe de enfermagem está atuando nas 40 horas, tá? E por um salário digno para a categoria, um salário que seja justo e proporcional ao seu trabalho. Tá? Então, por isso que a gente pede que a população também possa votar na PL lá no site do Senado para ajudar cada vez mais essa PL a ser aprovada. Com relação a isso, é fundamental também a questão do salário para a valorização da categoria, para que vocês também desempenhem a função com esse cuidado e também tranquilos com relação ao lado de vocês, até porque também tem a família, tem o lar. Queria que você falasse também a respeito da preocupação com os parentes em casa. Como é que é ser enfermeiro, trabalhar na linha de frente e ter esse cuidado todo com relação a levar o vírus para dentro da sua casa, da sua família, para os seus parentes? Isso é um medo constante. Quem trabalha diretamente ligado ao Covid é um medo constante que você tem de você trabalhar e você não sabe quando você chega em casa se você vai transmitir esse vírus ou não. Tá? Então, é um medo constante que a gente também precisa dessas 30 horas. Tá? Porque a maioria dos trabalhadores de enfermagem, vou falar por Arco Verde, trabalha em 2 empregos. Então, quer dizer, ele sai de um emprego, de uma ala Covid, e vai para outra ala Covid, para depois poder chegar em casa. Então, o risco de contaminação é muito grande. Tá? Então, por isso que a gente precisa que as 30 horas sejam aprovadas, a gente precisa de um salário digno para que a gente trabalhe em um emprego. Tenho certeza que saindo essa PL, ninguém vai ficar trabalhando em 2, 3 empregos. Todo mundo vai querer um emprego, vai querer ficar com mais tempo com a sua família, poder aproveitar mais a sua família. Como é que é esse cuidado para você em casa, Felipe? Como é que é sair do hospital, sair do atendimento para chegar em casa? Como é que é o teu
processo para que se previna cada vez mais? Isso. Geralmente, a gente, quando termina o plantão, a gente toma um banho no próprio hospital. Tá? Quando chega em casa, as roupas que a gente levou para o hospital, geralmente eu não entro com elas em casa, eu entro pelo muro, desprezo elas, boto na máquina já para lavar, tênis também, já para diminuir ao máximo expor alguém em casa para essa contaminação. E com relação a esse momento, a tua visão sobre mais um aumento nos casos, UTIs lotadas, número de óbitos. Aqui em Pernambuco a gente vê batendo recordes aí há alguns dias. Queria a tua visão também sobre isso. Isso, a gente está numa situação crítica, tá? Muito, muito crítica mesmo. A gente, vou falar por Arco Verde, hoje a gente tem 30 leitos de UTI e não tem um dia que esses 30 leitos não estejam ocupados. Tá? No regional a gente ainda tem mais 10 leitos de enfermaria que também estão sempre ocupados, tá certo? Com pacientes de cidades circunvizinhas. Temos a UPA, que são 30 leitos, mas está sempre entre 15 e 14 agora. Eu acho que esse é o pior momento dessa pandemia, chegou agora nesse mês de maio. Com relação à UTI, falando a respeito da UTI, você trabalha lá. Como é que é o procedimento quando sai um paciente para que o outro chegue? Como é que é a questão da higienização do equipamento? Muitas pessoas não têm a dimensão de como é feito isso, né? A UTI não vive vazia, está sempre com o paciente. Como é que é o processo da saída de um paciente para a chegada de outro? Isso, quando o paciente ele recebe alta, automaticamente a equipe de higienização já faz toda a desinfecção do leito com sulfane, faz toda a limpeza, tá? Para a gente poder receber o próximo paciente. Infelizmente, a gente não tem uma espera muito grande por paciente. Infelizmente, se um paciente tem alta hoje, provavelmente a gente já tem 2, 3, 4 à espera dessa vaga. Já ficam aguardando esse leito, assim que desocupa já vem outro paciente? Geralmente sim. Geralmente a gente não consegue ter uma reserva de leito, ficar com o leito desocupado durante muito tempo, não. No estado a gente está presenciando isso, né, Felipe? O leito está sendo regulado pela Secretaria Estadual de Saúde, né? Então, o hospital que tem vaga, o paciente pode estar em outro município, de outra região, mas ele é transferido para lá, né? Isso. A gente abre vaga e essa vaga é regulada pela Central de Leitos. A Central de Leitos vê lá que a gente abriu a vaga no sistema e encaminha o paciente para a gente. A gente já teve paciente de Jatobá, São José do Belmonte, de Jupi, Caruaru. Então, paciente de todas as GERES, abrindo uma vaga aqui, a Central regulando, a gente recebe esse paciente. Você, como enfermeiro, eu queria que você falasse também a respeito da solidão do paciente ali, porque além de ser uma doença muito, muito letal, ela também é uma doença que é solitária, né? O paciente não pode receber visita, não pode ter contato com ninguém. Como é que é essa conversa de vocês, muitas vezes, com o paciente que está nessa situação aí? A gente tenta diminuir essa solidão, conversando com os pacientes, tentando brincar com eles, tentando animar eles. Eu vou dar um exemplo. No memorial também, no regional, a gente tem as chamadas de vídeo com os pacientes que estão conscientes e orientados. A gente consegue fazer essa chamada de vídeo diariamente para tentar diminuir essa lacuna entre os familiares e os pacientes, que realmente é uma coisa muito dolorosa e muito sofrida. E isso contribui na recuperação, né? Como é que o paciente recebe esse momento? Sim, é um momento que eles aguardam durante o dia inteiro. Eles sempre perguntam a chamada, que horas vai ser, quero falar com minha família, e a gente consegue tentar diminuir cada dia mais essa distância. Para finalizar, Felipe, eu queria que você falasse a respeito das medidas de segurança. A importância para você, como enfermeiro, lidando diretamente com a UTI, falando para o nosso telespectador a respeito do distanciamento, do uso de máscara, da higienização das mãos, e continue fazendo essas situações, né? Isso, a gente tem que ser bem efetivo nessas coisas, tá? A gente tem que pedir para fazer o que realmente é recomendado, o que realmente foi provado. Não adianta a gente tentar mudar as coisas, tá? Então, o uso de máscara é importantíssimo, imprescindível, tá? Higienização das mãos, tá certo? O distanciamento social é muito importante também, e a vacina. A gente obedecendo tudo isso, daqui a pouco a gente vai ter essa liberdade de poder voltar a circular normalmente na rua, voltar a ter a vida normal. Mas enquanto a gente não respeitar o vírus, a gente vai continuar a pagar, vai continuar com UTI cheias, tá? Esse é o preço que a gente está pagando, até pela irresponsabilidade nossa também. Quero agradecer a você o carinho da sua audiência de sempre. Lembrar que você pode acompanhar o nosso programa nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e também acessando o nosso site www.tvlw.tv.br. Agradecer a nossa equipe.
o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite, na direção geral Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana e até a próxima. Tchau, tchau.